Salve, irmão, com a paz do Senhor. Irmãos, quando as irmãs estavam louvando sobre milagre, eu sou um milagre vivo, para a honra e glória do Senhor. Eu quero agradecer a meu Jesus por essa rica oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, conhecendo outros irmãos que vai morar no céu, eu creio. Também quero glorificar pela vida do pastor Theo, te agradecendo por essa rica oportunidade, pastor. Que Jesus ele possa te abençoar, que Jesus ele possa ser com o Senhor, como ele foi com José no Egito. Tudo que José fazia, Deus era com José. Que Deus possa abençoar sua esposa, seu ministério, sua casa, tudo, pastor. Em nome de Jesus, irmãos. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Palavra Profética. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor. Está aqui comigo meu ministério, porque o nosso ministério primeiro tem que começar dentro de casa, para depois começar fora. Está comigo minha esposa, minha ajudadora, minha amiga, minha companheira. Está comigo minha filha, adoradora, Eloá. Que Deus te abençoe, minha filha. Que você possa crescer na graça, no conhecimento, na estatura. Está comigo também meu filho Davi, um milagre, pastor. Aquela criança ali é um milagre. É um milagre de Deus, pastor. É um milagre, aquela criança ali, ó. E que Deus possa abençoar meu filho Davi. Irmãos, não vou demorar, vou ser rápido, breve com as minhas palavras. Vou fazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Irmãos, só para não ficar com minhas palavras, abre a Bíblia em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. E depois eu vou fazer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Vou estar dando o meu testemunho. Vou falar de onde Jesus ele me tirou. Por isso que eu falo, eu sou um milagre. Se hoje eu estou aqui, eu sou um milagre. Todos encontraram? Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, é uma palavra muito conhecida, né? Sabemos nós que Abraão, ele foi o pai de muita multidão, o pai da fé. Eu quero falar de milagre de fé aqui nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, meu nome me chamo Paulo Vitor. Eu não nasci num berço evangélico. Eu nasci num lar perturbado, conturbado. Meu pai, ele não era cristão. Minha mãe também não era cristão. Meu pai, ele usava droga, ele bebia. Minha mãe também, ela bebia. Eu fui crescendo naquela confusão, naquela contenda. Porque quando eu e você não temos Jesus, irmão, o inimigo ele age, ele destrói. Por isso que a Bíblia fala que ele veio para matar, ele veio para roubar e ele veio para destruir. Mas Jesus ele veio dar vida e vida com abundância. E eu cresci num lar conturbado, pastor. Um lar que não tinha Jesus. E eu via minha mãe brigando, de soco. Eu vi muitas coisas e fui crescendo. E eu não tive amor de pai, eu não tive amor de mãe. E fui crescendo e fui morar na casa da minha avó. E depois minha mãe me pegou de volta. E quando eu tinha uns 6 ou 7 anos, minha mãe vai e me deixa, me larga, numa esquina. Assim minhas tias me contaram. E minha tia passando e me viu. E me pegou de volta. E aquilo eu comecei a crescer revoltado. Porque que criança que não cresce revoltado? E eu não conhecia Jesus. Muitos ouvem falar de Jesus, mas conhecer Jesus é totalmente diferente. Ouvir falar de Jesus, muitos ouvem, mas conhecer Jesus é fazer aquilo que eu e você não fazia mais quando estava no mundo. Se eu matava, eu não mato mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Esse é verdadeiramente o cristão que conhece Jesus.
Eu cresci num lar muito conturbado, não tinha amor de pai, não tinha amor de mãe. E cresci, eu xingava muito o pastor. Eu era uma criança muito revoltado, eu não tinha amor no coração, eu brigava muito com meus irmãos, brigava muito de soco. E fui crescendo, depois eu fui morar de novo na casa da minha mãe, em Ponta da Fruta. E na casa da minha mãe era muito rock, meu pai e minha mãe tinham separado, eles não eram cristãos. Hoje, para a glória de Deus, meu pai é presbítero da casa do Senhor. E eu via muita confusão, minha mãe dando tiro no meu padrasto. Minha mãe, ela tinha um 38. E eu cresci naquela perturbação lá em Ponta da Fruta, aquela doideirada. Bebida daqui, bebida dali, prostituição daqui, prostituição dali. E eu fui crescendo e minha mãe mandou eu embora de novo, de casa. E eu voltei para Guarapari. Vim morar com minha avó. E vim morar com minha avó e comecei a trabalhar vendendo doce no mercado de peixe. Só que eu não conhecia Jesus. E fui crescendo, a amizade. E comecei para baile funk. Comecei a vender droga. Eu vou resumir para poder não tomar muito tempo. Aluguei um apartamento ali na Praia do Morro, na primeira feira, e coloquei 100 quilos de maconha. E comecei a pedir, ficava por trás e os outros vendendo para mim. Só que a polícia sabia que era minha. E aquilo comecei a vender peso. Eu tinha uma loja de suplemento. Eu estava tão cego que dentro da loja de suplemento tinha aqueles frigobar, pastor. E aí na loja de suplemento eu botava droga também no frigobar. E vinha gente comprar, vinha gente buscar. E ali eu ficava armado também, dentro da loja de suplemento. Porque por causa das guerras dos morros, eu não vou citar aqui porque... Então eu ficava naquela guerra e eu tinha que ficar armado. Só que a polícia já estava de olho em mim. Já estava de olho nos amigos meus que eu andava. E teve um dia, eu ia muito para Top Show, ali em Vila Velha. E quinta e domingo, eu ficava para lá e para cá, sem paradeiro, com vazio na alma. Tinha dinheiro, mas não tinha felicidade. Tinha carro, mas não tinha felicidade. Tinha moto, mas não tinha felicidade. Eu tinha tudo, mas eu não tinha felicidade. Tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio, o dinheiro, ele não preenche. Os bens materiais não preenchem. A fama não preenche. A luxúria não preenche. O status não preenche. Nada preenche. Só que eu não sabia o que preenchia. Eu não sabia, que eu não nasci no meio cristão, no meio evangélico, não nasci. E toda vez que eu chegava às 7 horas da manhã, me vigiando, porque nós sabemos que quando a polícia invade um lar de alguém, é de madrugada, é de 5 a 5:30 da manhã, por aí. E eu chegava, minha mãe morava na Praia do Morro. Eu chegava esse horário, olhava para ver se tinha algum movimento. Eu vi que não tinha, entrava. Então era todo dia essa perturbação, para lá e para cá de carro. Todo dia, uma perturbação só. E eu estava domingo, pastor Telo, na Top Show, no baile funk, no camarote, que eu só ficava no camarote com meus amigos. E uma voz, era 3:30 da manhã, irmãos. Eu olhei pelo relógio, pastor. 3:30 da manhã uma voz falou comigo. O que eu estava fazendo naquele lugar. E eu pensei que fossem os amigos meus que estavam comigo, que estavam falando comigo. Eu olhei. E a voz falou de novo o que eu estava fazendo naquele lugar. E quando eu olhei aquelas luzes, que eu estava no camarote, olhei de cima para baixo. Todo mundo dançando, embriagando, bebendo. E eu fui para o banheiro. E a voz falou comigo de novo, pastor. O que eu estava fazendo ali, naquele lugar. E aquilo tocou no meu coração, entrou como uma flecha. E chegou no outro dia um amigo meu, Bruno. Ele estava no Rio de Janeiro, pastor.
Ele me liga e pergunta. Ele estava preocupado comigo. Meu irmão, como é que você está? E eu falei, me perdoa minhas palavras, mas eu vou falar como eu falei. Eu estou como um demônio quer. Eu estou só o ódio, meu irmão. Falei assim com ele, com essas palavras pelo telefone. Eu estou só o ódio. E ele veio do Rio de Janeiro, pastor. Ele estava na Sufista de Cristo, SDC. Lá no Rio de Janeiro. Então ele veio para Guarapari. Por causa de mim. E toda vez que eu via ele, eu estava com o carro de som alto. Eu levantava os vidros e abaixava. Só que ele me via. Ele via que eu levantava os vidros. E toda vez que eu via ele era a mesma coisa. Meu pai se converteu. Meu pai é presbítero Paulo Roberto. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. E toda vez meu pai queria falar comigo, eu se esquivava, desviava do meu pai, não queria ouvir. Porque quando nós estamos no mundo, quando o nosso coração está poluído, a gente não quer ouvir ninguém. E eu era ignorante, eu só vivia xingando. E toda vez que meu pai queria falar comigo, eu corria. Eu corria, por isso que eu falo. Você que é filho, ouve esse conselho do seu pai. Ouve o conselho do seu pai, da sua mãe. Porque é o melhor conselho. Por isso que a Bíblia fala que honrar pai e mãe para os seus dias ser prolongado na terra. Quer que seus dias sejam prolongados na terra? Ouve o seu pai. Ouve a sua mãe. Porque é o conselho bíblico. E eu não ouvia ninguém. Não ouvia ninguém, não queria saber de ninguém. Só que um dia, igual eu falei na Top Show, quando a palavra do Senhor entrou no meu coração, eu juntei meus amigos, eu excluí redes sociais, eu quebrei meu chip e fui para os pés de Jesus. Eu falei, eu quero conhecer esse Jesus dos crentes. E fui, e conheci duas missionárias, missionária Jaciana e missionária Alda, foi minha mãe na fé. E eu comecei com as duas fazendo evangelismo para lá e para cá. Para lá e para cá, pastor. Eu estava com aquela chama no meu coração, com aquela sede de querer buscar Jesus, de querer aprender. E eu ficava para lá e para cá. Chegava em casa meia-noite, ficava para lá e para cá, igreja aqui, igreja ali, ia para Iconha fazer campanha em campanha nos lares das pessoas. E aquilo foi me enchendo, foi me enchendo, foi me enchendo. E para a glória de Deus, deu 6 meses por aí, eu fui, liguei minhas redes sociais de novo. E eu conhecia minha esposa, de vista no mundo, porque ela andava com as minhas amizades também. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, fale com ela, de mim. E eu comecei a falar com ela, de Jesus. Convidei ela para ir na igreja. Só que ela não foi, ela preferiu ir para o baile funk. Eu falei, você vai para o baile funk, mas vai dar tudo errado. E deu tudo errado. Eles vieram embora, teve um tiroteio no baile funk, o menino tomou um tiro, se eu não me falha a memória. E ela veio embora, e ela no outro dia, eu falei, como é que foi? Mandei mensagem para ela, foi bem assim, foi um desastre. Eu falei, Jesus é fiel. E depois ela veio para o evangelho. Eu conheci minha esposa, casei com ela, e Deus, Ele me prometeu uma família, um filho. Eu tive a Eloá, depois tive o Davi, e Deus começou a estruturar a minha vida. Deus começou a fazer algo sobrenatural. E eu comecei, quando eu vi, eu estava na mão do olheiro, pastor. Deus tirando os carrapichos, Deus Ele me moldando, porque nós precisamos, irmão, tirar muitos carrapichos. Tem carrapicho que só o olheiro que tira. Não tem quando o olheiro ele fica no vaso de barro. O olheiro que eu falo é físico, pessoa física. Ele fica, não sei quem já foi aqui, que ele fica lá por dentro do barro, tirando as pedrinhas, tirando aquela sujeira, modelando. É assim Deus comigo e com você. O olheiro ele vê por dentro, aonde o homem não consegue enxergar, mas o olheiro, que é Jesus, ele enxerga por dentro. E ele começou a me limpar de dentro para fora. E eu sem trabalhar, nunca trabalhei, pastor.
trabalho pesado. E eu consegui um trabalho de pedreiro, de ajudante de pedreiro. Eu nunca tinha batido uma massa na minha vida. Só que eu tinha que encarar, porque eu tinha minha esposa, tinha um filho. E quando a gente vem para os caminhos do Senhor, a gente perde tudo. Deus, Ele permite. Eu só vim com um Corolla. E mesmo assim, Deus, Ele permitiu perder o Corolla. Porque Deus, Ele não quer que a gente traz nada do Egito. E eu perdi. E aquilo me deu uma aflição, porque eu evangelizava com o Corolla. E eu estava na minha loja de suplemento, que Deus, Ele tinha me dado, pastor. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou buscar meus irmãos para ir para a igreja? E aquilo, uma tristeza no meu coração, pastor. Um amigo meu do nada, ele aparece com Golf, branco, Sportline, teto solar. Foi me oferecer o Golf. Aí eu falei bem assim para ele, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Ele falou, paga do jeito que você quiser. Aí Deus já começou a entrar, irmãos. Olha como é que Deus, Ele faz. Como é que Deus, Ele permite a gente perder, mas Ele também começa a nos abençoar. É fé. Fé é aquilo que eu e você não enxergamos, mas aquilo que eu e você esperamos e cremos. Nós temos que crer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta. Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus, Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Mas você tem que ter fé. E no dia de hoje nós estamos perdendo a fé. Nós estamos perdendo a esperança. No dia de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente, o mesmo Deus do futuro. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele ainda, Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Ele faz prodígio. Mas nós temos que ter fé. E Deus, Ele faz esse rapaz, pastor, levar este Golf. Eu evangelizava os moradores de rua toda quinta-feira. E eu colocava moradores de rua dentro do Golf. E levava para a igreja. Os moradores de rua todos sujos, fedendo, borrado. E eu marcava e levava. Minha esposa ainda estava grávida da minha filha Eloá, porque eu amava, eu amo fazer isso. Eu levava os moradores de rua para a igreja. Glorificado seja o nome do Senhor. Só que eu desobedeci, pastor, ao Senhor, porque eu fui olhar para o homem. Eu fui olhar para o homem. E nós não podemos olhar para o homem. Eu sou falho, você é falho. O único que não teve falha foi Jesus Cristo, que morreu por mim e por você naquela cruz do Calvário. E eu, novo convertido daquilo, eu fiquei revoltado, pastor. E eu falei, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de crente. E eu falei, crente é tudo mentiroso. Eu estava irado, eu estava revoltado. E voltei de novo o tráfico. Eu estava na loja de suplemento, um primo meu foi lá e falou, você tem contato disso? Eu já estava frustrado. Você tem contato daquilo? E eu já estava afastado. Ele me leva, só me leva, você não precisa ir buscar. Eu fui, levei ele num certo morro. E eu fui, comecei a colocar ele no contato. Eu falei para o rapaz, a palavra dele é como fosse a minha, vende para ele tudo que ele quiser. Só que aquilo, pastor, entrou no meu coração. Eu falei, eu vou começar a vender para ele. Eu vou começar a vender para ele. Aí comecei a pegar peso e comecei a vender para o meu primo. E meu primo começou a vender pedaço. Ele vendia pedaço por contato, por telefone. Ele vendendo aqui, vendendo dali, eu vendendo para ele, vendendo para outras pessoas. E veio a irmã da Bahia, missionária Tati. E eu falei com minha esposa, eu estava afastado. Eu falei com minha esposa, a Bíblia fala que dá honra para quem tem honra. E ela evangelizava, ela e o esposo dela, o presbítero Carlos. Evangelizava junto comigo, moradores de rua, toda quinta-feira. E ela veio da Bahia, de pau-brasil, para pregar, onde eu congregava na Boas Novas, o presbítero Exaldino. E eu fiquei sabendo, eu fui lá todo afastado, cheio de pecado, todo errado. E as pessoas falavam para minha esposa, ó, Paulo voltou a vender coisa errada. E minha esposa
Não está fazendo isso não. E as pessoas falavam para ela. Só que minha esposa não acreditava. Porque eu camuflava tudo. Eu colocava pessoas para ficar para mim. E eu ficava por trás, só recebendo dinheiro. E eu fui lá ver essa missionária pregar. E Deus toma ela, pastor, em cima daquele púlpito, daquele altar. E nós conhecemos a voz do nosso pastor. Não tem como esquecer a voz de Jesus. Quem pisou no santo do santo não está em outro lugar. Ralabachu, cante, calabanchou, calabarrai. Ralaichou, calabachu, cante, calabanchou, calabarrai. Ralaichou, calabachu, cante, calabanchou, calabarrai. Ralaichou, calabachu, cante, calabanchou, calabarrai. Raichou, calabachu, cante, calabanchou, calabarrai. E não tem como eu e você esquecer a voz do nosso pastor. E Deus toma aquela mulher para falar comigo, que ele sabia tudo o que eu estava fazendo, que era melhor eu voltar, senão ele ia me preparar e me levar, mas ele não ia perder minha alma para o mundo. E aquilo eu comecei a chorar. Aquela palavra veio igual uma flecha no meu coração. Eu comecei a chorar no culto. E chamei o meu pastor Sávio. Falei, pastor, eu quero que o senhor seja meu testemunho. Vão comigo na igreja, onde eu errei, onde eu caí. Eu quero me reconciliar com Jesus. Reconciliei, voltei para Jesus. E comecei na caminhada de novo. Só que aí eu fui para o final da fila. Eu fui para o final da fila de novo. Eu me desviei quando a polícia estava em greve. Quem não lembra como é que estava uma bagunça quando a polícia estava em greve? Deus me deu tanto livramento, meus irmãos. Eu briguei com minha esposa. Eu saí de casa para poder ir para a favela, para fazer coisa errada. E quando eu voltava todo cheio de corte, que eu estava nos matos para poder atacar, dar ataque em favela. Cheio de barro nas pernas, e minha esposa orando alto. Eu falava que minha esposa estava doida. Você está ficando doido, eu falava com ela. E minha esposa ali, nova convertida também, não entendia de nada. Não nasceu no berço do evangelho, ela de joelho, dobrado, pela minha vida, eu fazendo tudo de errado. A polícia me dando baculejo, e eu batendo de frente com a polícia. Estava até um amigo meu, que aquela ali ela conhece, não vou citar o nome dele. E a polícia parou eu e ele, e eu bati boca com o policial civil, e ele me chamou pelo meu nome. O meu amigo primeiro saiu, e eu tentei me esconder, só que não tinha. Ele me chamou pelo meu nome, colocou uma 40 na minha cara. Eu falei, abaixa isso. Eu estava de frente da casa da minha prima, aqui em Muxaba, perto do polivalente ali. E enquadrou eu e meu amigo ali, 9 horas da manhã. E eu bati de boca com esse policial. Falei com ele, rapaz, eu sou trabalhador. Mas ele sabia o que eu fazia. E ele falou, estou fazendo o meu trabalho. Eu falei, pode ficar à vontade, só abaixa a arma. Aí ele abaixou a arma. E ali me revistou, perguntou se eu estava armado, se tinha droga no carro. Falei que não. E eu vou vir para os pés de Jesus de novo. Deus me deu mais uma oportunidade. E as portas que Deus, da loja de suplemento que Deus tinha me dado, fechou. E eu voltei para o final da fila. E consegui um trabalho, fui bater uma maceira. Eu nunca bati uma maceira, pastor. E eu naquela briga, chorando por dentro, naquele sol quente, pegando marreta, quebrando concreto no chão, e minha mão toda, como é que eu posso falar, calejado, dando sangue. Cheguei em casa com febre interna, falei com minha esposa, vou tomar banho, vou dormir. Fui por baixo do edredom com frio. E no outro dia eu tinha que voltar. E aquele processo com Jesus, eu falei, Senhor, eu preciso de passar por tudo isso, chorando por dentro. Não chorava
O rapaz não vê eu chorando, mas por dentro eu estava chorando por dentro. E só que eu pensava na minha esposa, estava com uma filhinha pequena, e minha esposa também começou a trabalhava no fliperama aqui no shopping, e ela recebia R$1.000 e pela fidelidade dela, Deus sustentou minha casa com R$1.000, minha esposa naquela batalha, e nós que somos homens, nós somos provedor do lar, e aquilo me machucava muito, me entristecia, porque eu não tinha um emprego fixo, e só minha esposa trabalhando, e tudo que eu fazia dava errado, pastor. Comecei a vender roupa, dava errado, comecei a vender açaí, entregando. Deus tocou no meu coração para eu poder parar, porque tinha muitas pessoas saindo de saidinha. Então, alguém podia me reconhecer, podia pedir açaí, que eu não sabia quem pedia pelo telefone. Eu podia entregar, a pessoa armar uma emboscada e... Então, Deus tirou do meu coração para eu parar de vender açaí. Eu parei. Eu fiquei na mão do oleiro. E teve um dia que Deus falou comigo, eu estava no sofá, falei, acabou o emprego de ajudante. Eu falei, Senhor, era sábado, pastor, 7:30 da manhã, irmãos. Eu falei, Senhor, que eu converso muito com Deus em pensamento, onde eu estou. Eu falei, Senhor, o que vai ser de mim, Senhor? Não tenho emprego. E eu mexia com passarinho, irmãos, eu tinha passarinho, eu gostava de coleiro. E Deus falou comigo no meu coração, começa a mexer com alpiste, vende. E aquilo veio com uma flecha, eu tinha R$69. Fui no meu amigo Gilvan, ele tem uma casa de ração lá em Setiba, e falei com o Gilvan, falei, Gilvan, não sei se você conhece meu Jesus, mas eu vim aqui, meu Jesus mandou eu vir aqui, você me venderia alpiste barato, painço verde, vermelho, para eu poder vender? Ele me vendeu num preço melhor, eu comecei a vender dentro de casa. E aquilo para minha esposa foi uma frustração. Por quê? Porque ela queria que eu trabalhasse, ela queria que eu tivesse um salário fixo, porque ela pensou que eu estava ficando doido. Porque imagina uma pessoa vender alpiste, vender painço, isso era coisa de doido, mas Deus falou comigo, eu tive fé. E eu falei com ela, amor, Deus falou comigo. E naquilo ela foi obrigada comigo para Minas Gerais. Ela não concordou, porque eu sempre dava vacilo, sempre fazia errado. Montava uma coisa, dava errado. Montava outra, dava errado. Montava outra. E aquilo ela ficou frustrada. Eu falei, amor, vou fazer aquilo que Deus falou. E eu fui lá, busquei, coloquei aquelas vasilhinhas de, vou prolongar rápido. Aquela vasilhinha de sorvete, de 5 litros. Aí comecei a colocar. Primeiro dia vendi R$8 para um amigo meu, Ronei. Parecia que eu tinha vendido 8 milhões. Me deu uma felicidade, pastor. Me deu uma felicidade. Eu falei, Deus está no negócio. E comecei, meus irmãos, a apostar. E muitos irmãos de igreja riram de mim, porque eu tinha comprado uma sacolinha de chup-chup. E tinha colocado na sacolinha de chup-chup ali painço, mileto, para vender. E muitos riram de mim. Paulo está ficando doido. Está vendendo chup-chup de painço. E ninguém acreditou. Só que eu estava fé, eu sei quem que me chamou. Eu criei em quem que falou comigo, para eu continuar. E aquilo eu continuei, pastor. Muitos rindo de mim, comecei. Em 15 dias eu comprei aqueles graneleiros de madeira. Fui e coloquei dentro de casa. E ali eu comecei a ver o trabalhar de Deus. E minha esposa tinha deixado um cartão comigo. Eu peguei o cartão dela, pastor. Fui lá na casa de ração em Passeios. Aí comecei a comprar um negócio de passarinho. E Deus foi multiplicando. Aí eu falei para ela, olha amor, como é que Deus está fazendo? E comecei a vender. E Deus falou comigo forte. Ela pediu para poder tirar xerox os documentos da minha filha, lá no Coroado, onde eu tinha minha casa de ração. E Deus, ela falou, vai lá. E onde eu montei minha casa de ração, pastor, era igual cabeça de burro. Os outros falavam comigo, que tudo que montava ali, nada dava certo. Tudo. E
Era em frente tem a escola, tem o Kaique, tem a igreja Deus e Amor, é de frente. Minha casa de ação era ali. E Deus, o Espírito Santo falou comigo, meu coração, se fosse montar, era para montar lá no centro do Coroado, mais movimentado, porque ali não era tão movimentado assim. Então meu coração era para lá. Só que quando eu estava de moto, estava de bis, o Espírito Santo falou forte no meu coração. Eu falei, Senhor, daria. E Deus falou comigo, casa de ração, Arca da Aliança. Por que Arca da Aliança? Enquanto eu tiver compromisso com Deus, Ele tem aliança comigo. E quando eu não tiver, a aliança é quebrada. Por isso que é Arca de Aliança. E Deus colocou casa de ração, Arca da Aliança. E eu falei, Senhor, aonde que eu vou montar essa casa de ração? E o Espírito Santo falou, olha do lado. Quando eu olhei, estava tudo fechado, as 4 portas, irmão. Tudo fechado, tudo. E a loja ali antigamente era do falecido Bruno. E eu não tinha dinheiro para alugar. E tudo que eu faço, eu gosto de ir na Bíblia. Eu oro e vou na Bíblia, porque eu gosto que Deus me responda. Tem profeta? Tem, claro que tem. Mas a melhor profecia é Bíblia. E tudo que eu faço, minha esposa, olha, eu vou na Bíblia. E eu falei, Senhor, o Senhor me deu o nome da casa de ração. O Senhor falou que era ali. E eu posso ir, abrir a palavra, que eu gosto de abrir 3 Bíblias diferentes. Eu vou em pessoas, não falo o que eu tenho que fazer. Eu falo, ora e abre a Bíblia, ora e abre a Bíblia. Aí as pessoas abriram, Deus confirmou. E tinha pouquinho de mercadoria, irmão. Mas a fé, nossa fé tem que ser inabalável, irmão. Nossa fé tem que ser inabalável. Quando Deus manda, irmão, vai sem medo. Vai sem, que Ele garante. E minha esposa tinha um cartão de crédito, nós, pastor, para alugar a loja, não tinha dinheiro. Pegamos o cartão, dividimos em 2 vezes, pegamos o dinheiro do aluguel, fomos até a mulher, ligamos e falamos que queria alugar a loja. Pastor, a mulher foi, me deu a chave. No mesmo dia, eu lembrei que eu tinha os vidros da loja de suplemento, estava na casa da minha mãe, eu fui lá buscar. Fui lá buscar e comecei, esse meu amigo Ronei me ajudou a montar a loja, alguns amigos meus, fomos lá, colocamos direitinho. Minha esposa, eu acho que tem até as fotos que eu excluí, minha esposa tem a foto, quem quiser depois ver, está ali, ó. Minha esposa, quando eu comecei, está ali, ó. E comecei, no primeiro dia eu vendi R$98, pastor. Sem placa, sem nada, não tinha nada. Se você gritasse na casa de ação, você ouvia, era igual um vácuo, tinha nada. Nada, só um pouquinho de coisinha mesmo. Eu não tinha dinheiro, eu tinha fé. Eu não tinha, mas fé eu tenho, irmão. E minha esposa está aí, ó. Fé, que é um cara de fé, eu tenho fé. E comecei, pastor. Segundo dia, R$138. E aquilo alegrando meu coração. E devagarinho veio a pandemia, irmãos. E Deus, Ele me honrou na pandemia. Todo mundo reclamando e Deus me honrando. Comecei a crescer. E veio um amigo meu, Maxwell. Ele fala comigo até hoje, quando eu compro um lanche com ele, da garagem, lá no Coroado. Ele chegou para mim e falou, tem 4 aí? Eu falei bem assim, hoje não, mas em nome de Jesus vai ter, porque eu não tinha condição de comprar 4, então eu fui para o joelho. Eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro, mas a oração do justo muito tem seus efeitos. Pai, toca no coração do representante, para ele poder me vender no boleto. E aquele representante, depois de 1 semana, ele foi lá na loja. Ele falou, varão, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu não posso vender no boleto, mas eu vou te vender. Irmãos, comecei a comprar 4 no boleto. Eu fui e falei com o Maxwell, vem aqui na loja. Quando ele foi, ele tomou um susto. Tomou um susto, pastor. Aí comecei, irmãos. E a minha casa de ração, isso aqui é tudo para o nome de Deus ser glorificado. Se fosse olhar minha casa de ração, tem muita, minha casa de ração é muito melhor do que muitos aqui de baixo. Que eu aluguei os 4, eu aluguei, quebrei, fiz um lojão, irmão. Fiz um lojão mesmo. Eu tinha tanto graneleiro que muitas casas de ração não tinha aqui embaixo na cidade. Então Deus, Ele me honrou. Só que meu coração nunca teve no dinheiro.
Meu coração sempre está nas coisas de Deus. E aconteceu, eu creio que foi Deus que permitiu acontecer algo, meu coração se esfriar para a casa de ração. Eu estava estruturado, casa de ração vendendo bem todo mês. Só que meu coração não está no dinheiro. E eu orei a Deus, falei, Senhor, eu queria vender essa casa de ração. E foi um amigo meu trabalhar comigo que ele mexia com instrumento. O patrão dele também fechou. Foi embora, era de Campos. E eu falei com ele, varão, você tem fé? Ele falou, tenho. Eu falei, se você não tem, sabe o que é fé? Comecei a comprar R$1.000 de instrumento. E Deus me deu uma visão na casa de ração. Fiz do jeito que Deus mandou fazer. E comecei com algumas coisinhas de instrumento da casa de ração mesmo. Aí a primeira venda minha foi para um pastor amigo meu, Luciano. Veio de um microfone, você fica com R$600. Aí falou, Deus está no controle, Deus está no negócio. Falei com o menino. Primeira venda eu comecei a vender. Comecei a comprar, pastor, devagarinho. Aí Deus fechou meu coração para a casa de ração. Aí eu orei, Senhor, eu posso? Não tem a papelaria Mil Folha, aqui no centro? Tinha uma loja de instrumento ali. Estava fechado. Toca maior, isso mesmo, pastor. Toca maior. Isso. Toma maior, isso. E tinha fechado, estava alugando. E toda vez que eu passava ali, eu estendia minhas mãos e falava, Senhor, a minha loja de instrumento vai ser aqui, nesse lugar. E orava. Toda vez que eu passava ali, eu orava. E o rapaz, ele teve proposta melhor do que a minha. Ele falou para o rapaz, que o rapaz conhecia ele. Só que quando Deus está no controle, irmão, Deus ele confunde tudo, confunde a medicina. Deus ele faz um reboliço, ele confunde tudo. E eu vendi a casa de ração. Minha esposa não entendeu. Ela não entendeu e para a glória de Deus, irmão. Passei por luta, passei por prova, passei por aflição, porque muitas das vezes Deus ele permite para testar a minha e a sua fé. Ele permite, igual ele permitiu Satanás de tocar em Jó. O inimigo ele só pode tocar em mim e você se Deus permitir. E o inimigo da nossa alma ele fica 24 horas pedindo para tocar em mim, pedindo para tocar em você. E eu comecei minha loja de instrumento, pouquinha coisa, não tinha nada. Só que na fé, pastor. E para a glória e honra de Deus, a Elohim Instrumento Musical tem 1 ano e 2 meses. Se vocês vissem, irmãos, como que começou e como está hoje, se você olhar com seus olhos físicos, você não acredita. O pastor foi lá. E se você vê hoje, só que nós temos que ter fé. Fé, irmãos. Nós temos que ter fé naquele que me chamou, naquele que te chamou. E Deus hoje ele está fazendo prodígio, maravilha, porque Deus ele abre porta onde não tem porta. Mas para Deus abrir porta, nós temos que ter fé. E para a glória e honra do nome de Jesus, irmãos. Deus ele mudou a minha história. Deus ele mudou meu cativeiro. Deus ele me deu uma nova identidade. Deus ele me deu uma família estruturada. Minha esposa. Por isso que provérbio fala que a mulher sábia ela edifica a casa e a tola ela destrói. E se eu estou de pé hoje, primeiramente é meu Jesus, e segundo é pela minha esposa, que acreditou no Deus que ela serve. Ela acreditou que Deus ele podia mudar meu cativeiro. Eu não sei a situação que você está passando, se teu esposo está na droga, se seu filho está no tráfico, se tua esposa está desviada, se teu marido está na cachaça. Eu não sei, não quero saber, mas o mesmo Deus que mudou a minha história, o mesmo Deus que mudou meu cativeiro, é o mesmo Deus que vai mudar a história do teu esposo, é o mesmo Deus que vai mudar a história da tua esposa, do teu filho, do teu vizinho. Basta você crer, basta você confiar. Calabachucante, calabanchou, calabahai. Alaichou, calabachucante, calabanchou, calabahai. Temos que crer no Deus de Abraão, temos que crer no Deus de Isaac, e temos que crer no Deus de Jacó. Ele muda cativeiro. Confia. O mesmo Deus que mudou meu cativeiro é o mesmo Deus
que pode mudar o cativeiro da tua família. E foi essa palavra, irmãos, de milagre e fé que Deus tocou no meu coração para falar aqui nesta noite. Nós temos que ter fé. Nós temos que acreditar no nosso Jesus. E eu agradeço pela minha rica oportunidade, pastor. Obrigado pela oportunidade. Uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Deixa eu entregar um recado de Deus para o Paulo Vitor. Irmãos, a loja dele é linda, é fantástica, é próspera. Eu estive lá, eu fiz um comercial para ele e vou fazer, né? Prometi voltar toda semana, mas eu estava doente, mas eu vou voltar lá. Amanhã eu estou lá, amanhã eu já vou fazer um voto. Amanhã eu vou estar lá toda semana, é cortesia que eu vou dar para ele. Mas eu quero convidar a esposa do Paulo Vitor também aqui. Pode deixar como estava, isso. Mas eu quero dizer uma coisa, não, deixa como estava antes, isso. Mas eu quero dar um recado para ele, em especial, depois eu vou dar um recado para a esposa dele, isso. É de Deus, pega o bebê, porque Deus vai fazer um novo movimento agora. Paulo Vitor, todo mundo que te ouviu aqui hoje, com certeza vai testificar o que eu vou te falar. Você literalmente tem interesse em depender da obra de Deus e viver para a obra de Deus. Eu não sei se você já tem, se não tiver, faça, mas se tiver, aperfeiçoe. Mas o Senhor manda te dizer para você abrir um canal nas redes sociais, aonde você vai falar pouco, rápido e sucinto. Mas a sua propaganda vai ser: eu sou um milagre de Deus. Talvez esse programa se chame até isso, eu sou um milagre. E para que isso? Deus me mostrava você com uma agenda na mão e os convites chegando para você pregar. Mas o Senhor mandava dizer para você que não é, em hipótese nenhuma, para você estipular valores nem preço. É para você deixar na dispensação de Deus. Porque vai ter dias que não vão te dar nada, mas tem dias que vão te dar 14 milhões de euros. E é isso que eu creio. O mesmo Deus da Naí Nani é o Deus do Paulo Vitor. Esse é o recado de Deus para a sua vida. Gostaria muito que você fosse convidada, varoa, para a quarta que você puder, você trazer a palavra. E eu quero que você encerre esse culto com uma oração e fale alguma coisa para a igreja, porque você também é um milagre de Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Mas é com voz de quem está vivo, meus irmãos. Salve a igreja com a paz do Senhor. Eu quero dizer para a igreja que o nosso Deus, ele continua sendo um Deus de milagres. Ele continua sendo um Deus de Ezequiel 37, onde ele vai no vale de ossos secos e ele traz vida. Aleluia. Eu quero testemunhar o que eu vivi no dia de ontem. Um grande milagre. Vou ser bem breve também, sucinta, não é vigília não, meus irmãos, calma. Ontem eu estive no Hospital Estadual de Vitória, Nossa Senhora da Conceição. E o meu filho, como foi dito aqui, ele é um milagre. O meu menino, ele tem uma doença rara. E a gente precisava fazer um exame que custava em torno de 6 mil reais. Nós tínhamos o dinheiro? Não. Mas o nosso Deus, ele continua sendo o dono do ouro e da prata. Aleluia. E eu já tinha passado por 3 médicos no particular. E eu fiquei esperando 3 meses a consulta do SUS e eu orava o tempo inteiro, porque um médico também que seria do SUS, lá do IMABA, ele falou para mim, na minha cara e na cara de Paulo Vitor: vocês não vão conseguir esse exame. O SUS, ele não vai dar esse exame. E aí ontem, quando eu estive lá no Hospital de Vitória, eu cheguei lá 10 horas da manhã e eu só fui ser atendida 2h30 da tarde. E o tempo inteiro ali eu falando com Deus, falei: Deus, a última palavra é a tua, Senhor. A última palavra continua sendo a tua, Senhor.
E quando eu cheguei ali, eu sentei no consultório, o Davi já estava dormindo, porque ele estava exausto, ele tem 2 anos, acabou de fazer 2 anos. E aí a médica pegou e olhou para mim e falou bem assim para mim: o que você precisa hoje? E eu falei para ela: vou ser bem sincera, eu já passei por 3 médicos. E o que eu preciso hoje, o plano de saúde dele não cobre, porque é um exame de alto custo. E ela falou: peraí. E ela começou a digitar, meus irmãos. E quando aquela mulher falou para mim: você vai fazer não só esse, mas 3 exames genéticos que ele precisa. E aí eu comecei a chorar de alegria no consultório. E minha mãe do meu lado ficou olhando para mim assim. Aí quando eu saí de lá, falei: mãe, sabe por que eu chorei? Porque o nosso Deus ainda, ele é um Deus que ouve a oração. Então eu te peço nessa noite, não desiste de orar, não. Fala com o papai. Porque o nosso Deus, ele ainda responde orações que a gente nem imagina. Eu ali, sentada lá e falando: Deus, a tua palavra é a última. E para a glória e honra do Senhor, meu menino vai fazer 3 exames. Sabe quanto que daria esses 3 exames? Em torno de R$10.000. E nós não precisamos tirar nenhum real no bolso, porque o nosso Deus, ele é um Deus que cumpre quando ele fala que ele vai cuidar. Ele cuida de cada detalhe. Então não desanima, meu irmão, na fé. E eu creio ainda que um dia eu vou testemunhar que o meu filho, ele foi curado para o nome do Senhor ser glorificado. Então eu peço que você se coloque de pé agora e a gente vai fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te agradecer por este culto maravilhoso, pela oportunidade, Pai, privilegiada que é estar na tua casa, Senhor. Que venhamos ser gratos, Pai, que venhamos olhar para cada situação de nossa vida, Senhor, com um olhar de gratidão, para que a gente possa entender o teu agir. Sei que muitas das vezes, Deus, não será fácil, mas o mais importante nós temos, que é a tua presença. Então que venhamos viver, Deus, o extraordinário, Senhor. Que venhamos viver, Pai, cada promessa, que o Senhor possa nos acalmar. Que o Senhor possa, Deus, nos fazer ter esperança, que venhamos trazer à memória, Senhor, tudo aquilo que traz esperança para a nossa alma. Que o Senhor possa, Deus, testificar no nosso coração a nossa fé. Que o Senhor, Deus, Pai, possa nos fazer, Senhor, pisar em cima das águas, Deus. Que o Senhor possa abrir porta onde tem parede. Que o Senhor possa, Deus, se fazer presente na vida de cada irmão, na vida do pastor, da família dele, Senhor. De cada pessoa que se encontra aqui, que eles possam testemunhar, Pai, que o seu Deus, o nosso Deus ainda é um Deus de milagre. Então que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de uma maneira especial, Senhor. Pois nós acreditamos, Deus, que o Senhor é o Deus de causas impossíveis, Pai. Então eu te peço, Deus, de acordo com a minha fé, de acordo com a fé dos nossos irmãos que estão aqui, que o Senhor possa operar maravilhas e prodígios, Senhor, para que teu nome seja exaltado mais uma vez. Que o teu nome seja exaltado mais uma vez, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, Pai. Ouve nossa oração, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.